Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de inglês do Pré-Vestibular Social. Hoje o foco será no nosso segundo livro de inglês. Essa aula irá ajudá-lo a resolver algumas atividades sobre o grau dos adjetivos, mas é preciso que antes você tente fazer os exercícios sozinho. Tenho certeza de que com essa leitura prévia, você achará esse vídeo muito mais agradável e fácil. Você já deve saber o que são adjetivos, né? São palavras que utilizamos para qualificar pessoas e coisas. Através dos adjetivos, conseguimos dizer, por exemplo, que uma pessoa é maior do que outra, ou que uma cidade é a mais interessante de todo mundo. Fazemos comparações a todo momento. É por isso que elas aparecem também com muita frequência nas provas de vestibular. Hoje, vamos discutir esse tema, para que você consiga fazer os exercícios do livro e as questões das provas que tratarem de grau dos adjetivos. Vamos começar? Como podemos ver na imagem, Eduardo é maior que João, mas João é mais forte que Eduardo. Fazendo essa comparação em língua inglesa, teríamos a seguinte frase: Eduardo is taller than João, but João is stronger than Eduardo. Observando as imagens de Eduardo e João, foi possível fazer uma comparação entre eles através de suas características. E como fizemos isso? É bem simples. Neste caso, como estávamos comparando apenas duas pessoas, nós focalizamos as qualidades que queríamos comparar, ou seja, os adjetivos tall e strong, e adicionamos o sufixo ER para dar-lhes a ideia de comparação, juntamente com a palavra than, que é a evidência de que estamos comparando duas pessoas ou duas coisas. Mas precisamos ficar atentos. Não utilizamos esse sufixo com todos os adjetivos. Observe esse exemplo. Podemos ver que a cidade de São Paulo é maior que o Rio, mas o Rio é mais bonito que São Paulo. Utilizando essa ideia de comparação em inglês, podemos ver o seguinte: São Paulo is bigger than Rio, but Rio is more beautiful than São Paulo. Como vocês podem notar, adicionamos o sufixo ER ao adjetivo big, mas o adjetivo beautiful não sofreu nenhuma modificação na própria palavra. Isso aconteceu porque ele tem mais de uma sílaba. Quando isso acontece, nós colocamos a palavra more na frente do adjetivo e não alteramos nada em sua forma. Isso acontece com outros adjetivos também, tais como intelligent, violent, difficult, interesting e etc. Mas como sempre, temos algumas exceções. Vamos observar a tabela de adjetivos do nosso livro de inglês. Alguns adjetivos são chamados de irregulares, porque não seguem algumas regras específicas para a formação do grau comparativo. É o caso dos adjetivos good e bad. Vamos ver dois exemplos do nosso livro. This job is better than going to any gym. Você consegue identificar as duas coisas que estão sendo comparadas? A ideia dessa frase é convencer alguém de que um trabalho físico que exige carregar peso é melhor do que ir a uma academia. Agora veja esse outro exemplo retirado do texto 2. Eureka has worse winters than Toronto does. A lot worse. Você consegue identificar o adjetivo e o que está sendo comparado? Duas cidades do Canadá estão sendo comparadas, Eureka e Toronto. O texto informa que o inverno em Eureka é incrivelmente frio. A frase diz que o inverno em Eureka é pior do que em Toronto. Ou seja, alguns adjetivos assumem formas especiais quando fazemos comparações. Good vira better e bad vira worse. Essas são algumas exceções, mas são palavras que utilizamos o tempo todo. Agora, será que você consegue dizer quais adjetivos deram origem aos comparativos do exercício 2? Bigger, better, messier. Provavelmente você já conseguiu encontrar as respostas para bigger e better, certo? Vocês devem ter reparado que bigger e messier têm uma estrutura um pouco diferente. O adjetivo big deu origem ao comparativo bigger, mas há uma letra a mais, notaram? Isso acontece em alguns casos especiais. Vamos dar uma dica que pode ajudar bastante aqui.
Sempre que aparecer um adjetivo de uma sílaba apenas, devemos prestar atenção à sua terminação. Para isso, siga a regra do CVC. Se o adjetivo com uma sílaba terminar em consoante, vogal, consoante, você deve repetir a última consoante antes do sufixo ER. Caso o adjetivo não termine com essa regra, apenas adicione o sufixo ER. Veja o exemplo: big, bigger, thin, thinner, young, younger. Viu como é fácil? E messier? Mas não bastaria então eu ter acrescentado o ER depois do Y. A resposta é não. Para os adjetivos terminados em Y, precedidos de consoantes, retiramos o Y e acrescentamos o sufixo IER. Daí, messier. Vamos voltar então ao texto 2? O texto continua a afirmar que Eureka é o lugar mais frio do Canadá. Aqui, não só Eureka é comparada a Toronto, mas também a todas as cidades canadenses. Atenção! Não estamos mais comparando apenas duas pessoas, coisas ou lugares. O grau superlativo é utilizado quando queremos comparar um objeto, uma situação ou um indivíduo em relação ao conjunto. Na oração Eureka is the coldest place in the country, houve o acréscimo do sufixo EST ao final do adjetivo cold, para formar o grau superlativo. A estrutura dos adjetivos no superlativo é semelhante ao comparativo. Quando comparamos duas pessoas, coisas ou lugares, utilizamos o sufixo ER. No superlativo, utilizamos o sufixo EST. As regras sobre adjetivos de uma sílaba e adjetivos de mais de uma sílaba também se aplicam no superlativo. Para formar o comparativo, utilizamos more than. No superlativo, utilizaremos the most, seguido do adjetivo sem alteração em sua forma. Vamos separar uma parte da frase que usamos no início desse vídeo? Vejamos. Rio is more beautiful than São Paulo. Como podemos formar o superlativo a partir dessa frase? Beautiful tem mais de uma sílaba. Portanto, precisamos acrescentar the most na frente. Além disso, precisamos adequar a frase para que Rio de Janeiro seja não apenas comparado a São Paulo, mas a um conjunto. Podemos então formar a frase: Rio is the most beautiful city in Brazil. Para as formas superlativas irregulares, só mesmo a prática vai ensinar. Não é uma questão de simplesmente decorar uma lista. É preciso ler muitos textos e dos mais variados para se ganhar experiência. Quanto mais aprendermos, mais estaremos preparados para compreender os textos e as questões das provas. Você também pode nos procurar na nossa fanpage no Facebook. Nos vemos lá. Não deixe de comentar e curtir esse vídeo. Bons estudos e até a próxima!